preparando para a sua volta. Vamos começar louvando o Senhor. Vou passar para a Milena para tocar um hino para nós e cantar, para nós desfrutarmos do Senhor juntos, amém? Amém. Amém, Jesus é Senhor. A gente vai desfrutar do hino S12, Senhor, consagro a Ti. Tem que ainda ligar o microfone, Milena. Tá ligado. Tá ligado. Tá, desculpa, eu que não estava ouvindo, desculpa. Amém, Senhor Jesus. Aí você vai colocar a letra pra gente. Aí. Oh, Senhor Jesus. Senhor, consagro a Ti meu ser, pois tudo que sou vem de Ti. Ao Teu altar vou me chegar, esvaziar-me, enfim. Em Tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão somente um servo em Tua casa, a obedecer. Teu querer, quero viver-te louvor, ó Jesus, e nada mais hei de pedir. Em comunhão, vou contemplar Tua face a me sorrir, pois meu prazer, Jesus, em Ti se encontra, que alegria é Te servir. Em Tuas mãos a paz e segurança, amo a Ti, só a Ti. Senhor, consagro a Ti o meu ser, pois tudo que sou vem de Ti. Ao Teu altar vou me chegar, esvaziar-me, enfim. Em Tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão somente um servo em Tua casa, pra obedecer. Teu querer, quero render-te louvor, ó Jesus, e nada mais hei de pedir. Em comunhão, vou contemplar Tua face a me sorrir, pois meu prazer, Jesus, em Ti se encontra, que alegria é Te servir. Em Tuas mãos a paz e segurança, amo a Ti, só a Ti, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, aleluia. Quero render-te louvor, ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos orar, ler um versículo em Apocalipse 11:15. Apocalipse 11:15. Vamos orar, ler esse versículo e vamos entrar no sentimento desse versículo, amém? É um versículo muito rico, muito profundo, e nós vamos falar sobre isso hoje também. Vamos orar, ler esse versículo.
Amém, Senhor Jesus. Pode colocar o microfone de todos? Amém. O sétimo anjo... Aí, tá aí. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Está errado o versículo, é o 11:15, não o 12:1. Isso, 11:15, aí ele continua. Cadê a continuação dele? Ué? Ele pula. A parte mais importante do versículo ele está pulando. Ah, agora, amém. Vamos orar ler essa parte? Aleluia. O reino do mundo, amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Amém. O reino do mundo se tornou. Amém. O reino do mundo se tornou Amém. de nosso Seu Senhor Cristo. e do seu Cristo. Aleluia. Amém. Do seu Cristo. E ele reinará. Jesus. Ó Senhor Jesus. Reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor Jesus. Ele reinará. Ele reinará. E ele reinará. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. É uma certeza. Ele reinará Aleluia. Ó Pelos Senhor séculos dos séculos dos séculos. séculos. Amém. Senhor Jesus. Jesus. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Sim. Amém. Bem-vindos, irmãos, ao segundo módulo desse estudo bíblico sobre o livro de Daniel. O versículo tema desse estudo está em Daniel 10:14. Amém. Daniel 10:14. Senhor Jesus, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Então, ao que há de suceder nos últimos dias. Esse é o tema do estudo bíblico. Bem? Então, eu vou pedir para um ou dois irmãos ou irmãs, fazerem uma oração para nós começarmos com a palavra. Bem? Tem que ligar os microfones, né? Amém, Senhor Jesus, amém. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Senhor, de conhecer mais a Tua palavra. Senhor Jesus, dá-nos entendimento. Senhor Jesus, nos faz prontos, Senhor, para a Tua volta. Queremos estar claros, Senhor, e praticando a Tua palavra. Senhor, abre o nosso coração. Senhor Jesus, fala através do irmão, Senhor. Dá-nos clareza da Tua vontade. Senhor Jesus, abençoa esse estudo, Senhor. Abençoa cada irmão Amém. que está ouvindo. Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma oração. Aleluia. Amén, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Bendecimos en esta hora, Señor, tu palabra, Señor. Ven a traer luz, Señor. Ven a traer revelación, Señor. Abre los ojos de entendimiento, Señor. Alúmbranos, Señor. Danos este entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor. Pon palabras de nuestro hermano Alexander, Señor, para que él pueda hablar tu palabra, Señor, siendo fiel, Señor. Tu sabiduría, Señor. No queremos sabiduría humana, Señor. Queremos que tú penetres nuestros corazones, Señor, y nos enseñes, Señor,
el camino, Señor, cómo debemos conducirnos, Señor, en estos días tan difíciles, Señor. Oh, Amén. Señor Jesús, por eso bendice, Señor, tu palabra. Libera nuestro espíritu, Sí, Señor. Libera tu Amén. encargo, Sí, Señor. Señor. Llena de tu espíritu a nuestro hermano, Cierto. Señor. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Aleluya. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Oh, Señor, muchas gracias. Señor, por tu espíritu. Señor, nuestro espíritu. Señor, Amén. porque tu espíritu es nuestro espíritu. Señor, nos da a conocer. Señor Jesús, todas las cosas. Oh, Amén. Señor Jesús. Señor, bendecimos tu palabra. Señor, en Daniel 10:14. Señor, Amén. porque tú has venido a hacernos saber lo que ha de venir para tu pueblo en los postreros días. Gracias, Señor, porque esa es la visión para estos días. Amén. Señor Jesús, Señor, Aleluya. Señor, en el cual hoy vas a usar como vaso. Señor, danos espíritu de revelación y de sabiduría, de entendimiento, para comprender lo que ha de acontecer en estos postreros días, en el nombre de Jesús. Amém. Aleluia. É isso mesmo. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para ver o que há de acontecer nesses últimos dias. Amém. Senhor Jesus. Então, Daniel 10:14, que eu já tinha lido, eu vou ler novamente. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Aleluia. O Senhor, nessa noite, vem para fazer você entender. Aleluia. Irmãos, então esse aqui é um estudo para que você entenda, tá bom? Eu vou falar de muitas coisas essa noite, mas eu quero que você entenda. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, não tenha medo de perguntar, de interromper, perguntar, tá bom? Para a gente fazer um estudo dinâmico para você entender. Aí, Daniel 12:9. Vamos lá. As coisas que Deus falou para Daniel. Daniel 12:9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Então, aquelas palavras não eram para Daniel, mas o Senhor revelou para ele, e ele falou que era para ele escrever, era para até mesmo selar, porque essas palavras estavam reservadas para o tempo do fim. Então, de acordo com esses versículos, dá para a gente entender que no tempo do fim, o Senhor vai começar a revelar essas coisas, vai nos dar entendimento. Aí, capítulo 8, versículo 26. Amém? Capítulo 8, 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Na época de Daniel, irmãos, isso realmente se referia a dias muito distantes. Mas eu creio que agora não é ainda para dias muito distantes, é para dias que estão cada vez mais próximos. E nós temos um grande potencial de ser a última geração, a geração que vai anteceder a volta do Senhor, a geração que vai estar aqui viva durante a volta do Senhor e vai trazer o Senhor de volta. Amém? Senhor Jesus, eu não sei o que acontece no seu coração quando você ouve isso, mas isso é para realmente ganhar o nosso coração, irmãos. Nós somos a geração, temos um grande potencial de ser a geração que vai trazer o Senhor de volta. Aleluia, Senhor Jesus. Bom, no estudo de hoje nós vamos ver a questão da grande estátua de Daniel capítulo 2 e a aplicação dessa grande estátua com as 4 bestas em Daniel capítulo 7 e também em Daniel capítulo 8. Então nós vamos cobrir esses 3 capítulos hoje, tá bom? Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Antes de entrar nisso, eu queria só abrir para vocês, para ver se alguém tem alguma pergunta sobre a semana anterior, sobre o módulo anterior, para eu poder responder antes da gente entrar. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é a sua oportunidade de
de fazê-la. Você pode aí levantar a mão, os hosts vão encontrar você. Amém? Amém. Ninguém tem nenhuma pergunta. Então, ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada, não é isso? Senhor Jesus, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Amém. Então, vamos lá para Daniel, capítulo 2. O Daniel, como nós vimos na semana passada, ele foi levado cativo para a Babilônia, perto do ano 606 a.C. Ele era provavelmente muito jovem. Não dá para saber exatamente quão jovem, mas eu imagino que entre uns 15 a 20 anos, bastante jovem. E ele teve, os primeiros capítulos aqui de Daniel se referem ao começo da sua vida e os últimos capítulos de Daniel ao fim da sua vida. Aí você pode perguntar assim, mas o que aconteceu no meio da vida dele, né? Parece que ele teve bastante visões no começo e no final da vida dele. Bons, Daniel, ele foi uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Inclusive, ele não era um profeta, vamos dizer assim, profissional. Ele trabalhava, ele tinha a função dele, uma alta função no governo da Babilônia, depois no governo da Média Pérsia. Ele era um funcionário público de alto calão, né, da administração. Então, ele tinha a vida normal dele trabalhando. E tanto que na Bíblia hebraica, eles não colocam o livro de Daniel junto com os profetas. Eles colocam junto com os livros históricos, porque é como assim que Daniel não mereceu ser profeta, né? Porque ele não era um profeta a tempo integral. Mas, irmãos, eu quero encorajar você, é possível você trabalhar, ter um trabalho secular, trabalhar muito bem, e mesmo assim ser um profeta de Deus. Amém? É possível, né? Jesus é o Senhor. É possível sim. Essa é a minha experiência, essa é a experiência de muitos irmãos, e essa foi a experiência de Daniel. E em Daniel capítulo 2, ele era muito jovem, e eu comecei a contar um pouco a história. Vocês também provavelmente conhecem bem essa história, porque é uma história que a gente ouve se você é de família cristã, você ouve essa história quando é criança, e também é muito interessante essa história, então bastante gente conhece. Bom, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, e eu vou pedir, quem que vai abrir as transparências? A Esther? Então, por favor, Esther, abre a transparência. Já está aqui, então mostra para a gente. Não, a transparência número 1, que é a linha do tempo ainda. No segundo ano do reino de Nabucodonosor, quer dizer, o primeiro ano foi o ano 606, quando ele foi e tomou Jerusalém. E aí, como nós estamos falando da linha do tempo, os anos antes de Cristo, quando vai quando o próximo ano é menor o número, tá? Então, só para você entender que a linha do tempo, o ano vai ficando cada vez menor quando vai prosseguindo o tempo. Olha, empresta aqui o mouse para mim, então. Não, mouse só. Eu estou vendo aqui. Só o mouse. Aqui, ó. O ano 606 foi o primeiro sítio, o primeiro cerco de Jerusalém, e também foi o ano em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. E aqui ainda, o Nabucodonosor, ele era príncipe da Babilônia, ainda não era o rei. Então, aqui, o segundo ano do seu reinado é por aqui, o ano 605, 604 a.C., onde acontece Daniel capítulo 2. Tá bom? Amém. Então, o Daniel capítulo 2, o Nabucodonosor teve um sonho, e capítulo 2, versículo 1, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Versículo 2, então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, que declarassem ao rei os quais foram seus sonhos. Eles vieram se apresentar diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico,
Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. O Nabucodonosor teve um sonho, na verdade foi um pesadelo, porque fala que foi um sonho terrível. E ele chamou ali os magos, os encantadores, e a gente não sabe ao certo o que aconteceu, se ele queria testar para ver se os magos realmente podiam adivinhar, ou se esqueceu do sonho. Não dá para saber aqui, mas o fato é que ele exigiu que aqueles magos contassem para ele o sonho e a interpretação. Aí eles insistem, versículo 7. Responderam a segunda vez: diga ao rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Aí o versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Isso era Nabucodonosor, era uma pessoa muito irasciva, né? Ele ficava irado muito rápido, e ele decidiu aquilo no coração dele: se esses magos são de verdade magos, eles vão saber qual foi o sonho e vão me dar a interpretação. Aí eles ainda tentaram negociar com ele, ele não teve negociação. Ele falou assim: não, vocês vão ter que saber qual o sonho e a interpretação. Aí, por meio dessa história, o versículo 13, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Eu li numa outra tradução, aquela Bíblia King James, né, a versão King James que o Pedro Dom tem sempre falado, mas o versículo 13 fala que saiu o decreto para que eles fossem executados sumariamente, ou seja, executados naquela hora mesmo. Aí o que aconteceu? Eles foram pegar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e seus companheiros. Aí acho que foram lá para chamar: ó, você vem aqui que você vai morrer agora, né? Então imagina a cena, né, irmãos? Juntou todos aqueles sábios, todos aqueles entendidos, e para serem todos mortos de uma vez só. Aí o Daniel, versículo 14, falou, ele perguntou: mas por que eu vou morrer, né? Perguntou para o Arioque. Por que vai matar todos os sábios? Aí Arioque contou para Daniel, explicou o caso, no versículo 15. Aí o Daniel foi ter com o rei, e lhe pediu um certo tempo, e ele daria a interpretação ao rei. Daniel foi muito ousado aqui, né? Por outro lado, claro, não tinha nada a perder. Ou ele morria naquele mesmo dia, ou no dia seguinte, né? Então ele pediu um tempo para o rei. Então, nós precisamos ser sábios também, às vezes. Não responda as coisas na hora. Pede um tempo, né? Às vezes, na sua vida, você tem alguma situação e tal, e responda agora. Não, peraí, dá um tempo. Deixa eu orar diante do Senhor. Leva a situação para o Senhor, leva a situação para os irmãos, né? Nós vimos aqui que ele foi para casa, chamou os seus companheiros e falou assim: ó, pessoal, vamos orar, versículo 18, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então ele foi lá, orou, pediu para os irmãos orarem. Irmão, vamos fazer isso. Quando tem uma situação difícil, não haja na hora. Peça um tempo, vai orar, pede para os irmãos orarem, amém? Aí o versículo 19, graças ao Senhor, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações.
remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, Daniel reconheceu, né? Isso é importante, irmãos. Quando o Senhor faz alguma coisa na sua vida, é importante você reconhecer quem é a fonte, reconhecer quem fez, o que Daniel fez, e você vê como ele tinha um relacionamento com o Senhor, né? Ele conhecia o Senhor, ele agradeceu o Senhor, ele foi ter com Arioque e perguntou, e falou para Arioque assim, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a sua interpretação. 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Irmãos, olha os próximos versículos, que interessante, né? Daniel aproveitou a situação, mas olha a situação, uma situação difícil, ele estava para morrer, todos os sábios estavam para morrer, mesmo assim, ele fez questão de usar essa situação para bendizer o nome do Senhor e para dar o crédito para quem merecia, para falar para Nabucodonosor quem que tinha revelado aquele sonho, para falar do nome do Deus dos céus. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, aleluia, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, graças a Deus, ele honrou o nome do Senhor, e nós falamos dessa experiência, né, irmãos? Quando alguém pergunta para nós, por exemplo, uma irmã aqui, a Kézia, ela contou uma experiência que aconteceu com ela essa semana. Posso contar, né, Kézia? Pode. Amém. Então, conta você, vai lá, conta você rapidamente. Qual das experiências? Aquela da aula de alemão, do teu curso que te perguntaram o que você faz nas crises. Amém, irmãos. Eu tenho escola, né? Eu trabalho na área de geriatria e eu fico um mês estudando e um mês trabalhando. E no meu mês de escola, eu tenho nas minhas aulas aula de psicologia. E nesse tema foi sobre crise e resiliência. E no meio da minha sala de aula, a professora perguntou para a gente como que nós lidamos com a nossa crise. E era um trabalho em grupo e cada um falou o seu ponto. Quando eu tenho uma crise, ou eu vou comer muito, ou eu vou sair para caminhar, ou eu vou assistir... Deixa só um minutinho. Aí, amém. Ou eu vou assistir Netflix, ou eu vou fazer alguma coisa. E aí, no meu grupo, eu senti já que no meu espírito, o Senhor já estava falando para mim falar, Kézia, como é que você vence a crise? E aí, na mesma hora, assim, era a minha hora de falar o meu ponto. E eu senti no meu espírito, e eu falei para eles, olha, eu não sei como vocês fazem, mas o que funciona para mim é uma respiração profunda e invocar o nome do Senhor. E eles ficaram assim, uau, e foi algo que eu senti na hora de falar, sabe, irmãos? E o melhor de tudo foi quando, na semana seguinte, eu fui estudar na casa da minha colega, e nesse estudo, ela começou a invocar o nome do Senhor. Então, ela invocou, eu invoquei, e aí nós começamos a estudar. Então, é importante o testemunho, né? Graças ao Senhor por isso. Amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Kézia. Amém. Senhor Jesus. Então, nós temos que aproveitar, irmãos, as crises, as situações difíceis, para dar testemunho da nossa vida, dar testemunho de quem é o verdadeiro Deus da nossa vida. Bom, aí... Versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos
a respeito do que há de ser feito, do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendestes as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de ferro, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Olha, mostra para nós, então, a transparência, por favor, Esther. E eu vou lendo aqui o 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Então vamos ver rapidamente a transparência aqui. Essa aí é uma representação que eu achei, né, dessa estátua. Então você vê, era a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre ali, como é que ele fala aqui? O ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então veja ali a estátua, você vai reconhecer a cor desses materiais. E aí tem uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés, imagina, a pedra foi, acertou os pés da estátua e esmiuçou essa estátua. Ela transformou em pó a estátua e junto com os pés foi esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Toda a estátua virou pó, né? E esse pó sumiu, o vento levou embora. E a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. A pedra cresceu e virou uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. 36. Esse é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, olha, então ele já explicou aqui quem é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é Nabucodonosor, é o reino da Babilônia. 39. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra, será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, a interpretação de Daniel
foi interessante, a cabeça daquela estátua era o reino da Babilônia. E depois desse reino viria um outro reino, ou seja, o reino da Babilônia, meu amigo Nabucodonosor, não vai durar para sempre, vai ser substituído por um outro reino. Essa é a história do governo humano, irmãos. Nenhum governo, nenhum reino dura para sempre. Houve muitos reinos poderosos nessa terra, mas nenhum reino subsistiu para sempre. Sempre veio um outro reino que tomou o lugar desse outro reino. E aí veio o terceiro reino e tomou o lugar do segundo. Aí veio um quarto reino e tomou o lugar do terceiro. Aí o versículo 44 é maravilhoso, né? Que nos dias deste rei vai aparecer um outro reino, e esse reino que vai aparecer, que é essa pedra, jamais será destruído. Vai ser um reino que vai ser um reino eterno. Olha, irmãos, a revelação aqui que Deus deu a Daniel com relação a esse sonho do Nabucodonosor, que já iria existir um reino eterno, um reino que nunca ia ser substituído por outro reino. E esse reino, ele não passará a outro povo. Ele vai acabar com todos os reinos dessa terra, tá? E ele mesmo subsistirá para sempre, graças ao Senhor. E esse reino, é uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Irmãos, isso é uma figura do nosso Senhor Jesus, que ele foi morto, é a pedra que foi cortada. Não foi cortada por determinação humana, mas foi pela presciência de Deus. E essa pedra, ela veio um dia morrer na cruz, ela vai voltar uma segunda vez e ela vai atingir esses 10 artelhos, esses 10 reinos, e ela vai esmiuçar, vai acabar com todos esses reinos, junto com esses artelhos, vai acabar com todos os reinos anteriores, e essa pedra, ela vai se tornar uma grande montanha que vai encher toda a terra. Aleluia! Esse é o reino do nosso Deus. Nós vamos ver em detalhes o que se trata, essa interpretação. Então, essa foi o sonho. Nabucodonosor, Daniel contou todo o sonho e contou a interpretação. Olha a reação de Nabucodonosor. Lembre-se que ele era um rei, irmãos, um rei muito poderoso. 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem a oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Vale a pena você ser amigo do profeta, né? Você também, os amigos dele também ganharam um posto na administração do reino. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, Daniel, lembre-se, Daniel era muito jovem quando aconteceu isso. Ele foi colocado já numa posição muito elevada, porque, na verdade, irmãos, ele fez isso aqui para salvar a própria pele, né? Para salvar a vida dele, salvar a vida dos amigos dele, para que eles não morressem junto com os sábios da Babilônia. Mas o Senhor usou essa situação amedrontadora para reverter a sorte de Daniel e para que ele ganhasse mercê diante do rei e se tornasse uma pessoa de grande influência naquele reino da Babilônia. Então, querido irmão, querida irmã, não tenha medo das situações amedrontadoras. As situações vêm como um grande leão para cima de você, te amedrontando. Você fala: como é que eu vou fazer nessa situação? Meu Senhor Jesus. Falou certo, Senhor Jesus. Essa é a chave. Invoca o Senhor, e o Senhor, claro, vai ser uma situação que você vai ter que orar, vai ter que talvez jejuar, buscar o Senhor, mas o Senhor, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Ele é especialista em transformar morte em vida. Ele é especialmente em transformar situações difíceis em vitória. Aleluia! Creia nisso e viva isso. Vale a pena. Amém? Bom, então aqui, essa visão do Nabucodonosor, ele ficou bastante impressionado com essa interpretação, e acho que ele gostou tanto desse sonho, que no capítulo 3, ele fez uma grande imagem de ouro, não só a cabeça, mas ele fez a imagem inteira de ouro. Quer dizer,
Ele, na verdade, se orgulhou, né, irmãos? Ele achou assim, eu sou a cabeça de ouro, mas eu quero fazer a estátua inteira, então, como se fosse de ouro. E aí teve aquela história que também muitos de nós conhecemos, que todos tinham que se curvar diante dessa estátua, e aqueles 3 amigos de Daniel não se curvaram e foram jogados na fornalha de fogo, não é isso? Nessa fornalha de fogo, eles foram ali lançados e não se consumiram. Os homens que foram lançar, eles morreram, mas os 3 amigos de Daniel, graças a Deus, não morreram. E o Nabucodonosor teve de novo que reconhecer quem era o Senhor. Amém? Bom, então agora nós vamos pular o capítulo 3, 4, 5 e 6. São histórias bastante interessantes, mas nós vamos agora nos concentrar no capítulo 7. Eu vou precisar de novo agora das transparências, para Esther já poder abrir para a gente aqui. O capítulo 7, eu quero de novo a primeira transparência, por favor, Esther. O capítulo 7, versículo 1, fala sobre no primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia. Teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel aprendeu com Nabucodonosor, né? Lá, não vou esquecer o sonho, não. Vou escrever rapidamente aqui o que eu sonhei. E esse sonho de Daniel foi no primeiro ano de Belsazzar. Bom, a história não fala exatamente quando foi o primeiro ano de Belsazzar, mas foi mais ou menos no ano 555 a.C. Abre lá, por favor, a linha do tempo para nós. 555. Ai. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Senhor Jesus. Isso, 550, foi por aqui, ó, mais ou menos aqui, ou por aqui, o capítulo 7, capítulo 8, foi no primeiro ano de Belsazzar. Esse Belsazzar, ele reinou junto com o rei Nabonido. Nabonido não fala no livro de Daniel, mas é um rei babilônio muito importante na história da Babilônia. E o Belsazzar, ele foi o regente de Nabonido. Isso aí está na história, tá? Então foi em algum lugar nesse período aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês notarem. Ó, Daniel, quantos anos depois foi isso aqui, do que Daniel 2? Foi mais de 50 anos, talvez 60 anos depois de Daniel 2. Daniel, aqui no capítulo 7, tinha provavelmente os seus 80 anos. E Daniel 7 é a explicação de Daniel capítulo 2. Então, irmãos, imagina, Daniel esperou 60 anos, cerca de 60 anos, para conseguir entender aquela visão de Nabucodonosor. Vamos ler aí a visão. Capítulo 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Bom, eu não vou ler sequencialmente, senão vai ficar muito confuso para vocês, tá? Ele fala aqui de 4 animais. Bom, esses 4 animais, já dá para desconfiar que pode ter uma relação com as 4 partes da estátua. E é de fato assim. Então, coloca, por favor, a transparência aí, Esther, para a gente. A transparência número 3. Isso. Então, a cabeça de ouro é a Babilônia. Isso aí já tinha falado lá no capítulo 2, versículo 38. Vocês lembram, né? Estava escrito lá.
E a Babilônia também é esse leão com asas de águia, que é esse animal que está aqui. E, inclusive, é interessante, nos símbolos da Babilônia, a Babilônia é retratada como um leão com asas de águia. Tem um museu em Berlim, o Museu de Pérgamo, que tem uma parede inteira da Babilônia e tem muitas representações de um leão com asas de águia. E esse leão, eles foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés. Isso aí, irmãos, é a história de Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, que nós pulamos, que Nabucodonosor, ele se orgulhou e ele ficou louco por 7 anos. E foi tirado a sanidade mental por 7 anos. E depois desses 7 anos, ele glorificou o Deus do céu e ele voltou a ter o entendimento. Então, essa é a questão desse leão com as asas de águia que foram arrancadas. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Bom, esse segundo animal, ele se relaciona à segunda parte da estátua, que é a parte do peito e dos braços de prata. E aí nós vamos ver aí, bom, aqui no capítulo 7, ainda não dá para entender direito o que é isso, mas eu vou falar para vocês e depois vocês vão entender. Esse urso aqui se relaciona ao Império da Média Pérsia. O Império da Média Pérsia começou com a Média e depois a Pérsia se tornou mais forte. Então o leão é como se ele estava num pé só, com um pé só quer dizer que um lado dele estava mais alto que o outro. A Pérsia era mais alto que a Média, ficou mais forte que a Média, e ele comeu 3 costelas. Essas 3 costelas provavelmente são os 3 impérios que a Média Pérsia conquistou, que é o Império da Lídia, da Babilônia e do Egito. Depois disso, continuei olhando, versículo 6. Continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Esse terceiro animal se relaciona ao ventre de bronze, e se relaciona ao Império Grego. O Império Grego, e esse Império Grego macedônico foi fundado por Alexandre o Grande, não por mim, tá? É o outro. Eu sou o Alexandre Pequeno. Esse Alexandre o Grande fundou o Império Grego, e o leopardo é um animal muito rápido. Então o Alexandre Grande, ele conquistou aquele Império Grego muito rapidamente. E ele tinha 4 generais, e quando ele morreu, esses 4 generais tomaram o poder. Então esse leopardo que tinha as 4 asas de ave e com 4 cabeças. Bom, então eu vou fazer aqui um corte, e nós vamos para o capítulo 8 de Daniel. Depois a gente volta para o capítulo 7. Capítulo 8, versículo 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Ou seja, 2 anos depois, Daniel teve mais uma visão. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidade de Suzã, a cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rei Ulai. Olha que interessante, Belsazar era rei da Babilônia, né? Ainda estava no reino da Babilônia. Só que o Daniel viu essa visão na cidadela de Suzã. E a cidadela de Suzã era uma das cidades do Império Persa. Então, a visão já mostrava que se relacionava à Pérsia. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Mais um bicho agora, mais uma besta, né? O qual tinha 2 chifres, e um dos chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia tudo segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Bom, então tem esse carneiro com 2 chifres, e um dos chifres era mais alto que o outro. E, bom, a gente nem precisa ficar tentando descobrir quem que é, porque no versículo 20,
ele fala quem que é. Olha lá, versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então, eu pergunto para vocês, quem que é o carneiro? Média Pérsia, está escrito aí no versículo 20. Então, esse carneiro é o reino da Média e da Pérsia, e ele veio do Oriente. Nós vamos ver depois o mapa, a Pérsia estava ao oriente da Babilônia, e ele veio dando cabeçadas em direção ao ocidente, expandindo o seu reino, e também para o norte e para o sul. Agora, versículo 5, vamos voltar para o 5. Estando observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra. Ou seja, agora tem um bode, é um outro animal, ele vinha do ocidente, do oeste. Né? Ele estava vindo, mas sem tocar no chão. Ele era tão rápido que ele nem tocava no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio. Correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Agora, vamos ver quem que é esse bode. O bode está no versículo 21. Olha lá que está escrito. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Bom, então, ele mesmo o próprio anjo que deu a visão já deu a interpretação. O bode é o reino da Grécia e aquele chifre grande, aquele chifre grande, acabou aqui a imagem. Tá, agora está carregando. Não, agora não. Agora está carregando. Peraí que está acabando a bateria. Deixa. Essa parecida a imagem aqui, porque meu celular está bom, esse bode é o reino da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, esse chifre grande do bode é o Alexandre o Grande. E esse chifre, a gente voltando ali para o versículo 8, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se o grande chifre. Em seu lugar saíram grandes 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Aí o versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Tá, então vamos ver agora as transparências de novo. Transparência agora número 4. A gente já viu que o primeiro reino é a Babilônia. Isso, é a cabeça de ouro, a Babilônia, e é o leão de asas de águia. Aí o segundo reino, o peito e os braços de prata, é esse urso de Daniel 7, e é o carneiro de Daniel 8, que fala que é a Média Pérsia. Então volta para a transparência do 3, por favor. Dá para só ver a rotina. A Babilônia, isso, a Babilônia, desculpa, moço, que o mapa está escrito os nomes em alemão, tá? Eu não achei um mapa melhor assim, então é esse aí. Essa região aí da Babilônia, onde hoje é o Iraque, tá? A Babilônia está ali e a Babilônia ela dominou toda essa parte que está ali, ó, Arábia até Israel. Israel é bem à esquerda ali, perto do mar. Tá? Toda essa região da Babilônia. Dá para ver, nós temos essa... Então, aqui, ó, a Babilônia, essa aqui é a região original da Babilônia, que é hoje é o Iraque. Eles conquistaram essa região aqui em cima. Israel está aqui, ó, nessa parte. Eles conquistaram toda essa parte. Aí veio o reino da Média Pérsia. O reino da Média Pérsia
conquistou toda a Babilônia, mas a Pérsia vem aqui, desse lado daqui oriental, do lado leste, é onde hoje é o Irã. Então é o carneiro que veio dando cabeçadas aqui em direção ao ocidente, ao norte e ao sul. Então eles conquistaram a Babilônia, conquistaram a Ásia Menor aqui e conquistaram o Egito. E eles foram quase até a Grécia, na Grécia. Então, esse reino da Média da Pérsia, ele é o carneiro, ele é o carneiro e esse urso. Né? Aí, o próximo é o terceiro reino é o reino grego, de Alexandre o Grande. Originalmente, esse reino grego aqui da Macedônia, nessa região aqui, ó, da Macedônia, tá? Onde era Tessalônica, Filipos, essa região. E ele saiu, só que o reino dele, ele veio em direção ao Oriente. É o gótico dele, do Oriente, e conquistou toda essa região aqui da Pérsia. E ele foi até o Egito, conquistou Israel, e conquistou toda a Pérsia, foi até o Afeganistão, é bem aqui do lado. Então, esse foi o Império Grego de Alexandre. Então, recapitulando os três reinos. O primeiro reino aqui da Babilônia, essa região aqui. O segundo reino da Média e da Pérsia, e inclui o reino da Babilônia, só que é maior. O Império Grego inclui o reino da Média e da Pérsia, só que é maior ainda que o reino da Média e da Pérsia. Tá vendo? O reino é sempre maior do que o outro, sempre inclui o reino anterior e é maior do que o reino anterior. Então, esses são esses três primeiros reinos. Bom, e agora? Agora falta o quarto reino. Porque, na verdade, isso aqui, os primeiros três reinos são história. E pode perguntar assim, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Talvez não tenha muita coisa a ver com a sua vida, né? Mas é tão interessante que essas visões se cumpriram. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Essas visões se cumpriram de forma muito fiel, a tal ponto que alguns historiadores, claro, são pessoas que não creem na veracidade da Bíblia, disseram que Daniel não foi escrito por Daniel, foi escrito por alguém muito mais tarde, lá no século I a.C., e a razão que eles alegam é o seguinte: as coisas que estão escritas nesse livro se cumpriram de forma muito precisa. Então, não pode ser que alguém falou dessas coisas antes delas acontecerem. Foi alguém que falou depois. Então, na verdade, está falando o seguinte: o profeta não pode profetizar, né? Assim que fala. Depois que aconteceu todas as coisas, ele escreveu tudo isso. Verdade, irmãos. Isso só mostra que a palavra de Deus, a gente não erra, e a profecia que Deus dá, ela é fiel e verdadeira. E ela se cumpre, porque nosso Deus é um Deus eterno. Ele entra no tempo e sai do tempo. Ele revela, ele entrou no tempo, revelou para Daniel, e depois ele saiu e de novo passou aquela visão para Daniel. Espera aí, nós temos que dar uma pausa aqui, porque... Tá. Então, nós estamos com um problema aqui da bateria. O áudio melhorou agora? Tá bom? Amém. Bom, então, as profecias aqui são fiéis e verdadeiras, e esses três primeiros reinos, eles se sucederam assim como está escrito aqui. Mas o que é interessante, irmãos, para nós, é o quarto reino. O quarto reino, por que é interessante? Porque nos dias desse quarto reino, especialmente dos 10 reinos, os 10 artelhos, vai ser a volta do nosso Senhor. Então, é muito interessante nós sabermos o que acontece nesse quarto reino. Vamos ver agora um pouco sobre esse quarto animal. Daniel 7:7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava.
era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha só, esse quarto animal, já você começa a relacionar com as pernas da estátua, né? Os dentes eram de ferro, as pernas eram de ferro. A estátua tinha 10 artelhos, esse animal aqui tem 10 chifres, não é isso? Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aí, versículo 9, capítulo 7, versículo 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Esse aqui é o nosso Deus, né? Deus Pai, o ancião de dias. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros. Então eu estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo, um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aleluia! Irmãos, esses 2 versículos aqui, 13 e 14, são maravilhosos. Eles mostram o nosso Senhor Jesus já como Filho do Homem. Olha que visão que Daniel teve. O Senhor Jesus como Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, a volta do Senhor, o Senhor voltando com as nuvens do céu, ele indo até Deus, até esse ancião de dias, e o ancião de dias dando para ele esses reinos, o domínio, a glória. Né? Senhor Jesus, maravilhoso a visão de Daniel, vendo o próprio Jesus como Filho do Homem voltando em sua glória. E nos dias da volta do Senhor foi destruído esse quarto animal, como nós vimos aqui no versículo 11, né? Ele foi destruído, seu corpo foi queimado. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, se você não entende, vai e pergunta, né? Pergunta para o Senhor, pergunta para os irmãos. Aí é a explicação. Versículo 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aleluia! A explicação foi bem curtinha, né? Mas ele falou assim, olha, são 4 reinos, ou seja, lembra da estátua também, eram 4 reinos, os animais aqui são 4 reinos, mas os santos do Altíssimo vão receber o reino. Olha aqui, mais uma revelação, irmãos. Não só o Senhor Jesus vai receber o reino, mas os santos vão receber o reino. Nós, os santos do Altíssimo, vamos receber esse reino, vamos ser reis junto com o Senhor. E nós vamos possuir esse reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Vai ser um reino eterno. Aleluia! Bom, o Daniel não ficou muito satisfeito com essa explicação. Então ele perguntou de novo, né, o versículo 19. Então eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles.
Então apareceu esse chifre, um chifre que destruiu outros 3, tinha 10, né? Aí apareceu um que destruiu 3 e se tornou bem forte. E esse chifre começou a fazer guerra contra os santos do Altíssimo. E não só fazer guerra, mas começou a ganhar dos santos do Altíssimo. Começou a prevalecer. 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Aleluia. Então, aleluia, irmãos, esse dia vai chegar. Os santos vão possuir o reino. Aleluia. Então ele disse, no versículo 23, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Olha, ele falou de novo, esse reino vai ser diferente dos outros 3. Não vai ser parecido, vai ser bem diferente. Devorará toda a terra, pisará os pés, fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que são isso aí? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 anos e meio. Então aqui nós vamos ver no terceiro módulo, isso se relaciona ao tempo da grande tribulação. Esse rei que vai aparecer, que esse chifre, é um chifre pequeno, ele vai estar lutando contra os santos do Altíssimo durante os 3 anos e meio da grande tribulação. E até mesmo diz aqui que os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, por 3 anos e meio, os santos vão ser entregues nas mãos do anticristo. Nós vamos ver também isso na próxima semana, tá bom? 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Aleluia! Amém! O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Senhor Jesus! Aqui ele mostra qual que vai ser esse reino, que é aquela pedra que veio e esmiuçou aquela estátua. A pedra não só é o Senhor Jesus, mas essa pedra, ela se torna uma montanha. Essa montanha, irmãos, inclui a você e a mim, inclui os santos do Altíssimo, que vai encher toda a terra. 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. A visão, então, que Daniel teve desse quarto reino. Qual é o quarto reino? Bom, eu não vou falar para vocês hoje, vai ser o assunto do quarto módulo, tá bom? Vocês também têm que ficar um pouco curiosos. Os primeiros 3 reinos está bem claro, né? Depois nós vamos repassar nas transparências. E o quarto reino nós vamos falar daqui 2 semanas. Ali voltando, então, só para terminar o capítulo 8, né? O capítulo 8, nós vimos ali o bode, aquele bode, vocês lembram, é o rei da Grécia, não é isso? E desse reino da Grécia também fala de um chifre pequeno que saiu, e esse chifre, versículo 10, capítulo 8, versículo 10, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. E aqui ele descreve, nós vamos falar mais disso aqui na semana que vem, esse aqui é um símbolo do anticristo. Teve um descendente desse Império Grego, deixa eu falar para vocês, o Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos de idade. E, em menos de 10 anos ele dominou todo aquele império enorme, e ele morreu, e ele deixou o seu trono para 4 generais. Os 4 generais dele, um é o Cassandro, outro é o Lisímaco, outro é o Ptolomeu e outro é o Seleuco. Tá? Então, coloca ali, por favor, a transparência do reino da Grécia para mim. Peça para mim, mouse. Esse reino todo aqui da Grécia, né?
reino da Grécia, então, foi dividido pelos 4 generais. O Cassandro ficou com essa região aqui da Macedônia, que é a parte europeia do reino grego. O Lisímaco ficou com a Ásia Menor, que é essa parte aqui, ó, onde é hoje a Turquia. Ptolomeu ficou aqui com o Egito. E o Seleuco ficou com a Síria, que é essa região aqui, e todo esse restante aqui da Pérsia. Foram esses 4 generais. E depois nós vamos ver no capítulo 11 que o Reino do Norte, que é essa região da Síria aqui, brigou bastante com o Reino do Sul, que é a região do Egito. Eles sempre passavam por Israel e faziam guerra aqui. Então são esses descendentes aqui de Alexandre, esses descendentes não, os generais dele, né? O Ptolomeu aqui do Egito, por exemplo, um famoso descendente de Ptolomeu foi a Cleópatra, né? Que foi aqui rainha do Egito. E o Seleuco aqui da Síria, um dos descendentes dele foi o chamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ou Antíoco Epifânio, que no ano 165 a.C., obrigado, Stan, ele foi e dominou Jerusalém, e ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo de Jerusalém, e ele sacrificou um porco no altar do holocausto, e colocou o sangue daquele porco sobre os móveis do templo. Então ele profanou o templo, e nos dias dele se levantou um povo chamado os Macabeus. Macabeus é um povo judeu que fez guerra contra o Antíoco Epífanes, e eles conseguiram expulsar o Antíoco Epífanes de Israel. E esse Antíoco Epífanes, nós vamos ver semana que vem, é um símbolo do anticristo. Tá? Ele é um símbolo do anticristo, tem várias profecias aqui em Daniel sobre ele, que se cumpriram bastante literalmente, e ele é um símbolo bastante forte do anticristo que vai vir nos últimos tempos. Amém? Bom, para terminar, irmãos, eu quero falar um pouco dessa rocha, a rocha que vai ferir o pé da estátua e vai destroçar todos os reinos dessa terra. Hoje o homem faz muitos planos, faz muitos reinos. Hoje nós vivemos aqui no reino da União Europeia, mas existem ali outros reinos, existe a Rússia, existe os Estados Unidos, existe a Turquia. Nenhum desses reinos vai durar eternamente. Todos esses reinos passam, mas o reino do nosso Senhor vai durar eternamente. Amém? Vamos ver alguns versículos com relação a isso. Lucas, capítulo 1. Senhor Jesus. Lucas 1, 32 e 33. Aleluia. Esse aqui é o anjo anunciando o nascimento do Senhor Jesus. Versículo 32. Este será grande, ele está falando isso para Maria, né? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Amém. Irmãos, na concepção do Senhor Jesus, já foi falado para Maria que o reino desse Senhor Jesus ia ser um reino eterno, que não ia ter fim. Aleluia. Apocalipse 11, 15, o versículo que nós lemos no começo, né? Apocalipse 11, 15, ele fala aqui dos fins dos tempos, né? A sétima trombeta. 11, 15 a 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, porque és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aleluia! Senhor Jesus, olha que maravilha o que João viu ali naquela visão, e é o que vai acontecer nesses últimos tempos. O Senhor Jesus vem para destruir os que destroem a terra. Quando ele vier esmiuçar aquele reino, na verdade ele vai estar destruindo
os que hoje destroem a terra. Amém? Isaías 9. Senhor Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Esse versículo 6, nosso irmão Pedro Dong leu ontem no mensagem para nós. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Então, aquele menino que nasceu, aquele filho que foi dado à humanidade, ele veio para estabelecer um reino eterno. Ele veio, ele morreu na cruz para começar o seu reino, a sua casa, para ganhar uma base entre nós, os seus filhos, mas ele está fazendo de você e de mim vencedores, irmãos, para estabelecer o seu reino eterno, um reino que vai ser firmado para sempre e não terá fim. Aleluia! Aí Apocalipse 19, para terminar, agora eu vou terminar mesmo. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Seu nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama a Palavra de Deus. E seguiram os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo a regerá com um cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Esse Senhor Jesus, que vai voltar um dia, ele não apenas é rei, mas ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores, ou seja, você faz parte desses reis, você faz parte desses senhores. O Senhor vai voltar junto com você, junto com seus vencedores, para derrotar o inimigo, para derrotar todos os reinos dessa terra, estabelecer um reino com justiça eterna, um reino que jamais terá fim. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, para recapitular, eu vou passar de novo as transparências de 1 até 5, só para fechar aqui o assunto, aí eu vou passar para vocês. Bem? Então, aqui na primeira transparência, nós vimos que Daniel, ele teve essas visões do capítulo 7 e 8, muitos anos, 60 e tantos anos depois da visão do capítulo 2. E Deus explicou para ele essa visão, que tinha sido dada a Nabucodonosor por meio desses 4 animais. Para Nabucodonosor, aqueles 4 reinos eram uma estátua, como se fosse um monumento. Aos olhos de Deus, os reinos dessa terra são bestas, são animais sem raciocínio, são animais que estão aí só para devorar, para destruir, mas não estão aqui para estabelecer o reino de Deus na terra. Então, por isso, aos olhos de Deus, os reinos dessa terra são bestas, são animais. Mas nos dias dos 10 reis, nos dias finais desses 10 dedos dos pés, vai aparecer uma grande estátua. Desculpa, não, volta ali para a transparência. A cabeça daquela estátua é o reino da Babilônia. Mostra aí para nós. A cabeça de ouro é o reino da Babilônia. Aí os braços, o peito e os braços de prata é o reino da Média e da Pérsia. Aí o terceiro reino, que é aquele ventre, é o reino da Grécia. Olha, então os versículos que mostram o leopardo no capítulo 7 e o bode no capítulo 8. E também no capítulo 10 ele fala sobre o reino da Grécia, mas no capítulo 8, versículo 21, fala claramente quem é esse bode. Aí a próxima transparência, que eu não mostrei, fala do 4º reino. O 4º reino é as pernas de ferro, pés de ferro e de barro, de acordo com Daniel capítulo 2,
esse animal diferente com 10 chifres, de acordo com Daniel capítulo 7. Aí, ponto de interrogação, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Daqui 2 semanas nós vamos ver sobre esse quarto reino, amém? E nos dias desse quarto reino, principalmente dos 10 reis, vai vir essa pedra cortada sem auxílio de mãos e vai acertar o pé dessa estátua, vai esmiuçar toda essa estátua e vai se tornar uma grande montanha, enchendo toda a terra. Esse é o reino do nosso Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Essa é a visão da grande estátua, dos 4 animais. São os reinos desse mundo que um dia vão ser derrotados pelo reino do nosso Deus. E você tem uma grande chance de fazer parte desse reino, de fazer parte desses vencedores que vai vir com o Senhor estabelecer esse reino em toda a terra. Amém? Jesus é o Senhor. Agora vocês podem compartilhar o sentimento de vocês, ou talvez